a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Você já foi, né, numa consulta médica e o médico ali talvez nem olhou muito para sua cara, talvez não foi muito humanizado, não é? E se pudesse ser diferente? Robótico, né? Exato. E se hoje, né, tivéssemos uma medicina, médicos mais conscientes, médicos com um olhar mais humanizado, mais energético, como a gente fala aqui na saúde energética, não é? Trazendo consciência também nesse episódio incrível, a gente recebe ele novamente aqui no nosso estúdio, né, falando sobre magnetismo humano, né, um assunto profundo e muito rico, de muito empoderamento, né. Com muita honra e muita gratidão a gente recebe aqui o Dr. Gustavo Conde. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, queridos amigos, muito obrigado. Já participou de um episódio aqui incrível, né? Foi uma pontinha do iceberg que a gente conseguiu trazer aqui, porque é um assunto muito vasto, muito profundo, falando sobre o magnetismo humano e principalmente, né, o Dr. Gustavo nos seus atendimentos mais humanizados e sendo inspiração isso para o mundo, não é? Inclusive, deixamos aqui nossa gratidão por você trazer isso para o mundo, né? Trazer essa possibilidade de agir diferente, se tornando inspiração. Muito bom, né? Eu agradeço mais uma vez o convite, sem sombra de dúvida, e uma coisa que eu tenho a colocar aqui, para quem nos assiste, aí para os profissionais da área da saúde, em especial, nós não aprendemos na faculdade de medicina a ter esse olhar global. Porque uma coisa que eu percebo é a seguinte: o discurso é muito belo, tá? O discurso de contemplar todas essas dimensões do ser humano, a dimensão energética, a dimensão espiritual, mas poucos sabem fazer isso, ainda. Exato. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se a gente não aprende isso na faculdade, ainda é tempo de aprender. Tá? Dentro da nossa esfera de influência, dentro daquilo que a gente pratica enquanto atividade profissional, é possível agregar, né? Mas a gente tem que buscar o conhecimento. Então, diante disso que vocês colocaram, com o passar dos anos, a gente vai treinando essa expressão que tantos usam, o olhar clínico, para entender o que a pessoa precisa exatamente naquele momento. E muitas vezes não é a medicação. Né? Porque quando a gente traz uma dor, essa dor ela aparece como dor, mas a dor está na alma, a dor está num corpo sutil, e aí quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, não precisa ser muito, mas quem tem um pouco mais vai entender
que não é com remédio que aquilo vai ser sanado, né? Então, como que a gente faz? Com magnetismo, isso é muito simples, isso vem vindo automaticamente. Mas como a prática do magnetismo envolve, na sua grande maioria do tempo, a aplicação das mãos, muitas vezes é nessa troca que a pessoa se beneficia, né? Então, aí alguém pode perguntar, poxa, mas e a receita, né? E os cuidados? Não, você já deu ali você já ofereceu cuidado durante a conversa, você já ofereceu cuidado durante o prestar atenção. Então, você olhou nos olhos da pessoa, você já ofereceu cuidado. Era isso que ela queria, né? Recentemente, eu atendi uma moça que está em processo de passar por uma cirurgia bariátrica, procurou um profissional aqui em São Paulo, e ela falou assim, doutor, gastei um dinheirão com ele, né? Com uma caneta emagrecedora, perdi um pouquinho, mas depois não consegui pagar mais, tá? Ela falou assim, obrigado. Aí eu falei, mas obrigado por quê? Não, porque você me ouviu. Você me ouviu, você me olhou nos olhos. E é legal ouvir isso, mas a gente se envergonha. Porque isso não deveria ser algo que nos distingue, deveria ser algo rotineiro. Sim. Entende o que eu quero dizer? Era para ser assim sempre. Eu falei, a gente está aqui para isso, né? Mas eu preciso saber da tua história, não é o simples operar. Eu preciso saber o que você traz por trás. Aí, claro, teve todo um processo ali de liberação, chorou, se colocou, né? Mas é mais simples do que a gente imagina, e às vezes, pessoal, a gente fica buscando técnicas muito complexas, e a gente esquece da escuta. A escuta tem um papel terapêutico fantástico, né? Papel terapêutico fantástico. Mas não é aquela escuta descompromissada. É escuta ativa. Então você tá até com a tua postura corporal dizendo que você se inclina, né? Então tudo isso faz diferença. E o tratamento já aconteceu ali, a gente usa aquela palavrinha papoterapia, né? Ela funciona. Ela não é efeito placebo apenas. Ela pode ter uma parcela de efeito placebo, mas nessa conversa você está emanando o teu fluido. Sensacional. Mentalmente você está emanando o teu fluido magnético para que ela se recomponha. E às vezes aquilo que você vai fazer com a mão é um complemento. É só o finalzinho que ela precisa, né? Sim. Mas toda a terapêutica já se deu nesses momentos de escuta. Então, eu não sei se a Unicamp continua com isso ainda, mas anos atrás ela tinha instituído a disciplina de empatia para os alunos de medicina. Olha só, para ensinar empatia para os alunos. Uau! Para que eles tenham empatia com o próximo ali, a pessoa que está diante, né? Claro que existem ferramentas, eu posso tirar essa mesa aqui e separar, tirar esse anteparo físico que nos separa para ficar uma coisa mais intimista. Mas é uma pena que eu tenha que ensinar empatia para um aluno de medicina, né? Antigamente, nas escolas, porque a medicina é um conhecimento iniciático, né? Na escola de Hipócrates, na ilha de Kos, não era qualquer pessoa que poderia se tornar médico. Tinha que ser selecionado pelo mestre. Olha. Então, se eu estou na qualidade de mestre e você quer ser médico, eu tenho que aceitar, não é simplesmente você pleitear que você vai conseguir. Então, existe uma filtragem muito diferente do que existe hoje, né? Então, o mestre, ele tem por uma das atribuições, ele visualizar se a pessoa reúne aqueles elementos necessários para o exercício da atividade. Isso se perdeu hoje pelo critério econômico. Hoje não tem esse filtro. Basta querer, entre aspas. Basta poder pagar. Então, se você pode pagar, você está ali. Mas você tem o pendor? Será que você tem as características, né, de se conectar com a dor do semelhante? Então, a discussão é bastante profunda. Sim, eu falo bastante, né, que o problema não é o problema. Então, ter esse olhar, eu brinco, né, esse olhar energético de você perceber o que realmente está ali por trás. Porque como a gente falou no episódio anterior, né, às vezes é só a pontinha do iceberg. Então, ver realmente o que está fomentando aquela questão, seja uma doença mental, emocional, enfim, física, perceber realmente o que está fomentando ali, né, e o magnetismo traz essa consciência. Sem dúvida. E se você me permite,
Rafa e Pércio, eu queria comentar um rápido exemplo, né, de algo que aconteceu comigo num hospital pequeno, de uma população ali em torno de uma cidade que tinha em torno de uns 10 mil habitantes no Paraná. E uma moça, sabendo dessas coisas todas, me procurou, é uma amiga hoje, né? Mas ela veio ter uma conversa comigo dizendo que tinha períodos de angústia, enfim. Mas ela se via ali cenas de pessoas que haviam morrido, né? Que haviam morrido, mas tirado a própria vida. E eu falei para ela, olha, isso para mim é fácil de identificar, isso a gente chama de dupla vista, é um tipo de característica que você tem, é um tipo de mediunidade. Só que ela tinha uma compreensão muito clara do que acontecia com ela, só que ela perdia um pouco a consciência e ela era transportada para os locais onde as pessoas haviam tirado a própria vida. Então é como se fosse um aviso, ela era avisada, olha, aqui que aconteceu isso comigo, né? E ela tinha essa compreensão muito clara. E eu falei para ela, olha, você sabe o que está se passando com você? Eu não vejo como te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Aí eu falei, você quer um passe? Ela, com muita avidez, ela falou, eu quero, doutor, eu quero. Eu falei, tá bom. Então, dentro do hospital, eu fui aplicar nela um passe. E dentro de alguns minutos, aconteceu o transe, né? O passe era para reequilíbrio como um todo do organismo dela, enfim, mas aconteceu o transe. E quem se manifestou através dela? O padrasto, que estava, de certa maneira, conturbando um pouco o ambiente doméstico dela, e eu pedi para ele se identificar. Aí ele se identificou. Eu tinha atendido esse paciente há cerca de um mês e meio. Olha só. Se manifestou através dela. Mas ele estava encarnado. Desencarnado, tá. Então ela sabia da mediunidade que ela tinha, né? Ela não estava sabendo lidar exatamente com o fenômeno, mas eu brinquei com ela, danadinha, você já sabia do que se tratava. Ela falou, doutor, eu já sabia. E você não me contou nada. Não contei nada. Eu falei, poxa, então pregou uma peça em mim, assim, brincando, né? Mas sim, tudo foi bem encaminhado, tudo tranquilo, a gente conseguiu auxiliar. Mas houve a instalação do transe através do magnetismo. Então eu digo para vocês, né? Se ela fosse procurar um terapeuta convencional, passaria o antidepressivo ou ansiolítico, que bloquearia a manifestação da mediunidade, melhoraria a condição de ansiedade dela, mas a gente não estaria com o problema resolvido. Exato, seria só um paliativo. Ia mascarar, mas não ia ter uma resolução definitiva, né? Então, olha que as benesses que o magnetismo pode proporcionar. Claro, o francês usa muito a palavra maîtriser, né? Que significa dominar, controlar aquela capacidade que você tem. Se você domina aquilo, se você tem segurança, se você tem a ferramenta, você tem o conhecimento, você tem a confiança em si mesmo, você vai ajudar, né? Então isso é fundamental. É um dos exemplos que já aconteceram comigo dentro de hospitais. Sensacional, sensacional. Já começamos o episódio com muita saúde, não é? Seja bem-vindo ao Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual. E falando sobre saúde, deixo o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia, né? No episódio passado a gente acabou trazendo consciência, né, de como você mergulhou em todo esse movimento, né? E hoje, né, trazendo esse movimento do magnetismo humano na vida, no seu dia a dia, trazendo dentro, né, das suas práticas também como médico, como que você vê a grande diferença de aplicar, né, de vivenciar o magnetismo humano de alguém que não se permite viver isso?
Bem, quando a gente fala em termos de cura, Rafa, a gente precisa entender em que nível a gente está tratando, a gente quer dar a essa palavra, né? Porque a cura, ela existe no âmbito físico, no âmbito biológico, existe a cura energética, existe a cura espiritual. Conforme eu aprofundo isso, é como se eu precisasse dizer à pessoa que ela precisa ressignificar uma série de coisas dentro de si para que a cura de fato ocorra, né? O terapeuta atual, o médico, ele atua muito nessa dimensão física, mas não significa que do ponto de vista energético e espiritual a cura tenha se processado, né? O que o magnetismo permitiu que eu enxergasse foi entender também um pouco da limitação que o terapeuta vai ter. O magnetismo, eu quero deixar claro aqui para vocês, ele não deve ser entendido como panaceia. Tá? Até porque a panaceia ainda, o conceito existe, mas ela não foi descoberta pela humanidade. Tá? Mas o magnetismo dá conta de muitas coisas. Tá? Ele resolve muitas situações. Das pessoas que acabam me procurando para serem ajudadas de alguma forma, elas vêm muito com as questões espirituais, né? E eu acho isso fantástico, porque os terapeutas físicos, os médicos, os outros profissionais, eles já estão ali colocados para ajudar, né? Então eu não teria muito o que acrescentar nesse aspecto. Mas quando vem com um distúrbio, digamos assim, espiritual, ou uma dor muito forte que atrai outras inteligências, a gente tem como ajudar. Então aconteceram alguns episódios nos hospitais. Outra coisa antes de entrar nesse assunto. O magnetismo ele deve ser entendido como algo complementar à ciência médica oficial. Então eu friso bastante isso nos cursos, tá? Que ele não deve substituir nenhuma prática existente. Isso eu não recomendo e nunca recomendarei, porque nós valorizamos e nós tiramos o chapéu, nós honramos todo o conhecimento médico acumulado ao longo dos milênios também. Tá? Então, se uma pessoa vem até mim e fala que quer abandonar determinada coisa, eu falo, não está correto, tá? Você quer abandonar tal tratamento, você vai conversar com o teu médico, vai ver qual que é a opinião dele, se cabe isso nesse momento, e você toma a decisão. Mas isso nunca partirá de mim. Sim. Afinal é integrativo, né? Um contribui com o outro, que é o complementar, que é o que você disse, né? A questão da busca do olhar físico e também do olhar energético, né? Espiritual. Exato, essa ressalva deve ser feita sempre, eu lembro disso, eu até elaborei como se fosse um termo de consentimento para a pessoa que vai ser submetida ao tratamento magnético, em que ela se compromete a não abandonar o outro tratamento que exista. Não eliminar. Não trocar uma coisa pela outra, porque não tem esse caráter substitutivo, tem esse caráter complementar. E aí a gente começou a ter alguns problemas lá na França, porque na época dos grandes magnetizadores, né, eles operavam maravilhas, eles faziam maravilhas. Eu falei para vocês, eles atuavam dentro dos hospitais. De certa forma, isso começou a incomodar, começou a incomodar bastante a classe médica, né? Porque quem é o Gustavo para fazer algo através das mãos, sem o uso de um cataplasma ou sem o uso de um vesicatório? Vesicatório é uma substância que você colocava na pele, você escarificava a pele, colocava a substância, mas para provocar bolhas. Porque o entendimento antigo é que na eliminação dessas bolhas, as substâncias consideradas prejudiciais iam ser eliminadas também pelo corpo, né? Então, era o uso de um vesicatório, de um purgativo, uma medicação emética, era assim que se via. A utilização das sanguessugas, né? Então, como que alguém vai chegar assim com as mãos e vai falar que corrigiu tal coisa sem mesmo tocar? Isso gerou uma certa briga de egos, né? Então, a categoria médica, aos pouquinhos, foi tentando tolher o magnetizador, né? E mesmo o médico magnetizador. Os médicos sofreram bastante segregação. Tá? Bastante segregação. Mesmer precisou sair de Paris. Uau! Tá? Ele foi ali depois para Alemanha ou Suíça, não me recordo bem agora,
exatamente, mas ele sofreu essa discriminação e outros também, e eles foram sendo alijados da comunidade, né? Então é um preço, mas vejam, é o preço de você trabalhar com o sutil, é o preço de você querer ser diferente, né? Ser diferente, mas você trabalhar com o sutil, né? A gente tem uma grande questão, o médico ele é muito cartesiano, e ele só acredita naquilo que enxerga. Isso traz um prejuízo imenso para a categoria. Traz um prejuízo Eu imenso. tô falando, né? Tá tudo bem, né? Tudo isso, como você falou, né? Honrar todo o conhecimento médico que nos trouxe até hoje, né? Todas as tecnologias, ok. Sim, Mas também faz parte, estar né? aberto às outras possibilidades aqui no contexto do sutil, né? E às vezes quem tá assistindo, mas eu não sou médico, eu posso estudar o magnetismo, né? Eu posso mergulhar nisso? Sim. Não é, ó, inclusive daqui a pouco o Dr. Gustavo vai deixar as redes sociais dele aqui, a gente falou no episódio passado, ele deu uma aula, né, uma palestra incrível lá no IPPB do Wagner Borges, foi onde a gente se conheceu, exato, inclusive um grande abraço pro Wagner, e assim, tem muito conhecimento, né, você, Dr. Gustavo, tem muito conhecimento, e por isso que a gente acabou convidando pra cá, né, já nesse segundo episódio, que é um disseminar, difundir exato, um para pouco trazer a essa, técnica, né? exatamente, como você falou, acabou sendo cortado ali há alguns anos, dos séculos, enfim, e que bom que hoje nós estamos retomando todo esse conhecimento do sutil, né, trazendo a clareza, a consciência, que eu falo que a consciência é a base de tudo. No século XIX, entre 1826 e 1831, foi criada uma comissão a pedido do rei francês na época para estudar esses fenômenos, né? Então eles ficaram durante 5 anos, uma comissão de médicos, de estudiosos, presenciaram muitas coisas e, contrariamente a uma outra comissão feita no século XVIII, na época de Mesmer, essa comissão falou, olha, os fenômenos eles existem, eles são reais. Isso médicos assinando, médicos da Faculdade de Medicina de Paris. Né? As curas são verdadeiras. Né? E isso gerou todo um frisson dentro da categoria ali de Paris, mas como? Não é verdade. Basicamente, o que eu acho que começou a acontecer? Os magnetizadores poderiam tirar a clientela dos médicos, e isso mexe no aspecto financeiro. Quem vai querer que seja mexido no bolso? Ninguém, né? Então, de certa forma, eles foram cercando aqui e ali e foram impedindo cada vez mais o exercício. Tanto é que hoje, lá na França, é interditado ao médico trabalhar com magnetismo. Infelizmente. Tem isso. Tem legislação, né? Então, tem toda uma discussão. Eu busco livros raros que falam sobre o tema justamente para aprender a parte histórica, mas a parte técnica. E tem um livro de um médico francês questionando na década de 40, 1940 por aí, os impedimentos das leis sanitárias em Paris. Falando assim, olha, não, médico não pode exercer magnetismo. Olha É só. uma prática de cura. O magnetismo existe antes de existir a figura médica. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é da humanidade. Sim, exatamente. E como que a gente vai isso tirar é da algo da humanidade. Isso pertence à humanidade. O pajé pode utilizar lá na floresta amazônica? Pode. Né? O taoísta na China pode. No mundo inteiro, por que a gente vai tirar isso que é voltado para o bem? Esse é o meu questionamento. Né? Você é engenheiro, você é médico, você é enfermeiro, você é psicólogo, não importa o que você seja. Atue com essa ferramenta. Então, eu questiono bastante mesmo. Inclusive para autoprática. Para autoprática. Eu já tive exemplos. Autoconhecimento, mas eu já tive dores pelo corpo. E já apliquei. E o funcionamento foi de segundos, que eu fiquei, poxa, mas eu conheço um pouquinho, né? Leio e é rápido a coisa. Assim. Então você fala, poxa, por que não utilizar? Sim. É uma pena que isso não seja ventilado. Sim. Então, mais uma vez eu agradeço vocês aqui. A gente está aqui para disseminar, para contribuir e para democratizar e tirar as vendas, tá? Não é um conhecimento que não vai ficar mais escondido. Exato. Eu vou defender isso até o meu desencarne. Esse conhecimento não vai ficar escondido. Eu vou contribuir dessa maneira. Em outros momentos, em outras vidas, eu já participei de sociedades iniciáticas.
Tá? Mas o que eu acredito hoje, vamos tirar as coisas dos templos, vamos levar para as pessoas. Sim, o templo é você, pouco, né? você é o templo, você é a Isso, consciência de ser, exato. Vamos trazer, então não vai ficar mais restrito a um grupo, e isso não vai gerar poder para esse grupo, a gente vai trazer isso para as pessoas. Sim, Tá? sim. A Muito gente bom. teve um exemplo, inclusive, aluna nossa, que eu falei da autoprática, mas aí eu me lembrei dela, que uma vez ela me mandou mensagem assim: Rafa, minha filha tá com muita tosse, não tá conseguindo dormir, você acha que eu posso fazer alguma coisa, né? Eu falei assim: pega as suas mãos e intenciona ali amor, né? Simples assim. Aí no outro dia ela me mandou mensagem: Rafa, minha filha dormiu, não teve mais tosse, né? Que ela pegou uma mão aqui, fez assim, né? Colocou uma mão no peito, outra nas costas, e foi ali simplesmente, né? No modo foi com de falar, intenção, exato, na mas sem intenção de técnica amor, exclusiva, exatamente, né? isso que eu acho mais Muito legal. fenomenal, que muitas vezes a pessoa fala: será que eu consigo? Não consigo, inclusive a gente falou, né, no episódio passado, e ela ficou encantada. Então, o que mais você pode fazer, né? Tem esse poder dentro de você, né? Daqui a pouco o Dr. Gustavo vai deixar as redes sociais para você também mandar mensagem, perguntar, participar dos encontros, né? Existem encontros presenciais no Ibirapuera Muito e legal. também às vezes lives lá no Instagram e Isso. tudo mais. Então participe, se empodere disso que você já tem isso, né? Só, eu falo, não é sobre saber, não é sobre aprender, é sobre reconhecer esse movimento que já existe na Praticar, né, o pessoa. conhecimento que você Não é mesmo? recebe, né? Sem dúvida. Existem alguns outros exemplos que aconteceram nos hospitais, né? Eu estava nesse mesmo hospital e certa vez o enfermeiro me chamou: olha, doutor, tem um rapaz aqui que está em surto, né? Ali na emergência. Eu estava me liberando de uma consulta ali de uma criança, aí eu liberei, estava tudo bem com a criancinha e fui vê-lo. E esse rapaz, um rapaz jovem, de seus 20 e poucos anos, ele estava ali na sala de emergência, se debatendo um pouco, mas proferindo frases assim, a gente não conseguia compreender. E a irmã dele estava numa atitude muito interessante, que eu adorei, na verdade. Ela estava assim, com a mão assim. E ela estava com o telefone ligado e tinha uma videochamada do WhatsApp com 3 pessoas rezando. Olha. E ela estava assim. Eu falei: yes, era o que eu precisava. Né? Nossa, era o que eu queria, era o que eu precisava. E eu olhei assim, mas aí é claro que começam informações a chegar até nós. E eu pensei comigo: isso não é uma crise, não é um surto nem aqui nem na China. Não é. Né? E eu falei para a irmã: a senhora me permite? Eu posso fazer isso? Né? Eu peguei o gancho. Posso fazer isso que a senhora está fazendo? Vou rezar aqui um pouquinho, tal. Vejam, dentro de uma sala de emergência no hospital. É muito pouco usual isso, né? Ou totalmente nada usual. Né? Completamente, tá? Então eu fiquei ali, coloquei a mão, mas aí eu não fiz uma mera imposição, porque ela estava fazendo uma imposição a uma grande distância. Que aí na terminologia, já entrando um pouquinho, era uma imposição calmante, só para vocês entenderem um pouco. Mas eu comecei com um passe dispersivo sobre todo o corpo dele, né? Numa determinada altura. Em questão de 7, 8 minutos, cessou a crise. Tá? Não foi pego nenhum acesso venoso, não foi aplicada nenhuma medicação nesse paciente. Tá? Ele serenou, ele se acalmou, ele levantou e falou: o que está acontecendo? Né? Eu falei: olha, tá tudo bem, né? Vamos até a nossa enfermaria, que era um pouquinho ali atrás, fica aqui. Ele foi acompanhado do pai. Depois ele não lembrou que ele foi andando até o leito da enfermaria, né? E eu falei: olha, não, tudo bem. Falei pra ele assim: volta semana que vem, porque eu creio que eu possa te ajudar, né? E aí ele voltou. E a cada semana ele ia. Então nós começamos a atuar nesse paciente uma vez por semana. E o diagnóstico dele era de esquizofrenia. Porque ele tinha trazia o relato de escutar vozes e não tanto a visão, mas ele escutava muito, né? De que ele tinha que atentar contra a própria vida. Tirar a vida dele, né? Olha só.
esse paciente não tem esquizofrenia. Eu não sou psiquiatra, assim, me falta, assim, tecnicamente falando, mas o fato é que 1 ano e meio depois, esse paciente melhorou e ele compreendeu que aquilo que ele apresentava era uma faculdade mediúnica não detectada por ninguém. Né? E foi interessante aquilo que eu te falei da simbiose no outro episódio, quando você se aproxima e os campos fluídicos estão de alguma maneira conectados, ele entrava no transe pelo meu simples aproximar. Olha só. Tá? Então, eu não precisava estabelecer a relação magnética exatamente clássica, né? Bastava eu me aproximar, acontecer o transe, porque já tinha essa simbiose fluídica. E a cada sessão, a cada acontecimento dentro de um hospital, ele permitia que outras pessoas já desenlaçados do corpo físico se manifestassem e trouxessem as suas dores. Então, enquanto com o magnetismo a gente ia equilibrando a mediunidade dele, a gente estava ajudando outras pessoas também, dentro de um hospital. Olha que legal. Dentro de um hospital, tá? É preciso coragem, né? É preciso coragem para fazer isso. Né? Porque eu ficava num quarto ali da enfermaria que eu pegava, só eu e ele. Então, nem toda a comunicação acontecia em bases tranquilas, mas ali com muita tranquilidade, muita calma, muito carinho, a gente ia conduzindo tudo e tudo se passava bem, né? Sim. Para o olhar da medicina oficial, é um esquizofrênico. Sim. E para quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, era um médium adoecido. Sim. Nossa, é incrível trazer essa consciência, né? Então, né, muitas vezes eu brinco, eu leio mentes, né? Então eu também tenho... Não, cada caso é um caso, tem que ser analisado, estudado, percebido. E eu tenho várias questões aqui pra gente trazer consciência, inclusive a gente falou nos bastidores, há alguma prática que você possa passar para quem está em casa, no objetivo que você sentir no coração, para trazer bem-estar, enfim, mas daqui a pouco a gente faz, mas muitas vezes podem também questionar, isso não é mentalismo, hipnose? O que você tem para trazer de consciência para quem acha que é a mesma coisa ou não, é isso, não é bem aquilo? Bom, por que eu acho que não é hipnose, né? Não sou um estudioso clássico da hipnose, mas até onde eu sei, o terapeuta ele age de certas maneiras em que ele vai induzir determinados comportamentos na pessoa e a gente não induz nada. Então eu não, com a minha postura corporal, ao meu olhar, eu não estou induzindo nada, a pessoa não sabe o que vai ser feito, né? Ela se coloca numa atitude de receptividade, o fluido magnético ele é emanado com uma intenção bem dirigida, bem forte, né? E as coisas se processam. E eu ouso dizer, aí sob pena de questionamentos, mas a gente está aqui no ambiente de debate, né? Que muitos hipnólogos hoje são magnetizadores sem o saber, sem sabê-lo, sem saber que são. Porque eles são emanadores de fluido magnético através do olhar, tá? Ou através do condicionamento da palavra também. Eu mencionei na ocasião em que estivemos juntos com Wagner, que foi James Braid, um médico do exército inglês, que é tido como pai moderno do hipnotismo, né? Foi ele que desenvolveu toda uma escola específica, mas foi através do magnetismo, vendo como o magnetizador francês atuava, né? Ele não acreditava na existência do fluido, ele acreditava que tudo era um fenômeno de sugestionamento, mas o fluido acontece. A emanação fluídica, ela acontece, né? E eu posso provocar isso à distância. Então eu posso imobilizar um membro teu sem que eu esteja perto de você. E como que isso é hipnose? Isso que eu ia falar. Não sei, assim, precisaríamos trazer um hipnólogo aqui para conversar conosco e engrandecer o debate, né? Mas do que eu conheço de hipnose, é tudo feito ali na proximidade, né? Mas eu consigo imobilizar um membro teu ou causar dormência à distância. Ou seja, o que eu quero dizer, eu não faço isso habitualmente, mas eu conheço, é possível, eu conheço eu sei como fazer. Eu faço isso ao lado da pessoa, então eu provoco a insensibilidade,
que não é por um sugestionamento também, porque a pessoa não sabe o que ocorrerá, Uhum. tá? E eu provoco a imobilidade, sem ela saber o que ocorrerá. A hipnose de palco, ela mostra muito isso, né? Mas a base está no magnetismo e não na hipnose. Então, é onde eu ia chegar. A base é o magnetismo humano, que tem muitos nomes também, né? Mãos de luz, mãos quânticas, enfim, Reiki, o próprio Jorei, Mahikari, diversos processos, né, energéticos, enfim, de imposição de mãos, que a base, né, o berço é o magnetismo humano. Essa energia, esse termo ele foi cunhado um pouquinho antes da época de Mesmer por um outro estudioso, e Mesmer chamava de magnetismo animal, chamado Padre Hell, né? Mesmer pegou um pouco isso e cunhou mais esse termo. No século XIX, essa palavra ela se consagrou, e não tem nada a ver com o magnetismo do conceito da física, né? Mas é essa energia que é capaz de ser emanada, tá? Do plano espiritual para o plano físico nosso, do plano físico para o plano espiritual, entre seres aqui, e somente do plano espiritual para o plano espiritual. Tá. Então não tem a ver com campo eletromagnético? Não é desse conceito da física, né? Tá. Então, assim, a gente usa a palavra magnetismo por uma questão de consagração do termo, mas isso pode causar uma certa confusão para algumas pessoas. Inclusive, aproveito também a deixa para falar que tem um estudioso francês que é considerado o pai francês da bomba atômica, tá? Que é o Yves Rocard. Ele escreveu uma série de livros e ele começou a estudar o magnetismo, mas ele entendia, por ele ser físico de formação, né, uma ciência totalmente exata, que o magnetismo e os fenômenos que acontecem se devia a cristais de magnetita no corpo. Então, nós temos cristais de magnetita no corpo. E é o acúmulo desses cristais na ponta dos dedos ou nas mãos que provocam os efeitos. Essa energia, o fluido magnético, não é devida ao cristal de magnetita. Tá, que até você trouxe consciência na palestra, que até me ia fazer a pergunta aqui, mas então vem de onde? Vem do coração? Não, você acabou comentando que vem de uma parte específica das células, das mitocôndrias, né? Isso é uma Exato. organela citoplasmática, que é geradora das moléculas de ATP, que são o nosso combustível natural, né? Esse ATP ele fica armazenado, mas ele está sendo constantemente utilizado pelo corpo, e quando nós dormimos também produzimos o ATP, mas a cada momento em que o ATP é produzido, uma parcela do fluido magnético também se produz, né? Então eu até comento nas formações que uma das formas de você produzir mais fluido é você melhorar a qualidade das tuas mitocôndrias. E como que você pode melhorar a qualidade das suas mitocôndrias? É com atividade física, porque você gera um fusionamento dessas organelas. Isso está provado por estudos, por artigos, tá? Então, as organelas, elas se hipertrofiam, mas elas se unem para gerar maior qualidade na produção dessa molécula de ATP, né? Isso não foi feito exatamente em modelos humanos, mas em outros modelos animais, e isso está comprovado. Mas então não tem nada a ver com cristal de magnetita, mas ele deu uma enorme contribuição para o campo do magnetismo, né? Mas não é isso. Não é isso ainda. E aí os franceses brilham os olhinhos, né? Quando a gente fala, pô, mas o que é? E eu faço um exercício que é assim, de aproximação, que é um fenômeno bem, bem simples, chama atração magnética. Então você fica com a tua mão posicionada sobre as costas da pessoa, e eu coloquei assim 20 pessoas lá nesse último curso, 20 pessoas uma do lado da outra e mais 20 pessoas atrás, e com as mãozinhas sobre as escápulas, né? Ficaram alguns minutos ali, e é claro que eu expliquei um comando ali para quem estava atrás, mas esse comando não é obrigatório, e falei para elas, olha, de repente vocês, sem aviso prévio, vocês vão puxar as mãos, né? E aí vamos ver o que acontece. Então nesse puxar, muitas tiveram que ser amparadas para não cair. A pessoa da frente precisou ser amparada para não cair. Porque o que aconteceu ali? É a sintonia fluídica, né? E o teu fluido magnético atuando
na movimentação do corpo da pessoa. Tá? Isso é um fenômeno tranquilo, já provoquei também, né? E pode aparecer espontaneamente, dependendo da situação. Sensacional, sensacional. E para quem está assistindo que gostaria de alguma prática, como você acabou de falar, né? Existe alguma coisa que você poderia contribuir aqui, compartilhar para fazer em casa, enfim? Tem sim. A gente pode fazer esse exercício com a garrafa de água agora. Podemos? Podemos. E como que funciona? É só colocar água aqui para nós, se vocês puderem pegar, eu demonstro para vocês. Aqui, calma aí. Aí, tá do ladinho aqui. Pegou a garrafa de água. Aí. Bom, existem várias formas da magnetização da água. Isso chegou até o Brasil através dos círculos espiritistas brasileiros, mas é uma prática também antiquíssima. Tá? Isso é uma forma de gerar saúde para você mesmo, tá? Então essa água você pode tomar, mas o magnetizador, ele magnetiza a água para que a pessoa tenha um complemento do tratamento. Então não é a sessão em si. A água é individual, né? E aí a pessoa vai tomando ao longo da semana. Então a gente ensina isso. Então, por exemplo, eu posso magnetizar, você está sob tratamento comigo, eu sei do que você precisa em termos assim fluídicos, né? Então eu vou canalizar isso para a água. E uma das dúvidas, poxa, mas se o Pércio tomar, ele vai passar mal? Não vai passar mal, mas provavelmente não terá o mesmo efeito, muito provavelmente, porque é algo direcionado, né? Então existe o critério da magnetização coletiva, que são várias pessoas magnetizando uma água que vai ser tomada por uma coletividade, e a água é individual, tá? Então, basicamente, a gente tem algumas formas de aplicar essa energia, tá? Então, a forma mais comum que a gente faz, eu vou afastar um pouquinho aqui o microfone, colocando as mãos dessa maneira, tá? Claro, para quem já tem um certo treinamento, uma certa familiaridade, vai começar a sentir, vai ter as percepções da emanação, tá? E a gente discute essas percepções. Pode ser um formigamento nas mãos, pode ser uma sensação de calor, uma sensação de frio, uma sensação de resistência. Então a gente precisa se conhecer. Comigo é muito comum a questão da resistência. Eu sei que o fluido está sendo mais depositado pela resistência que eu sinto. Tá? A minha mão forte, a minha mão emanadora é a direita, apesar de eu ser canhoto. Tá? Então eu começo a sentir a energia fluindo aqui mais pela direita em relação à esquerda. Tá? Mas eu já estou sentindo aqui. Então a gente pode ficar uns 5 minutos assim. Tá? Para uma magnetização coletiva, a gente coloca pensamentos gerais de bem-estar, de bem-aventurança, de paz interior, de tranquilidade, de amorosidade. Né? Quando eu estou tratando uma pessoa em especial, aí eu vou direcionar aquilo. Né? Então, você está com alguma afecção gastrointestinal, eu vou direcionar aquilo para a água. Mas eu vou além, e é isso que os magnetizadores não falam, né? Eu visualizo essa água chegando até você. Você ingerindo, ela indo para a tua víscera em específico. Tá? Você está com uma úlcera gástrica, eu visualizo essa água recobrindo toda a tua mucosa gástrica e atuando. Então, assim, eu estou trabalhando com as formas de pensamento já. A gente não tem condição de abordar tudo aqui nessa breve conversa, né? Bom, então, depois dessa imposição, você pode vir assim e faz. Que é uma imposição lenta ainda, tá? Uma imposição lenta. Eu costumo dividir o recipiente em 4 quadrantes, então eu faço assim, por exemplo. Tá? Eu faço assim. Também. Então a gente vai rodando, né? Uma outra forma que eu utilizo muito, que me deixa confortável, é essa maneira, tá? E eu começo, depois de alguns minutos, a sentir uma cola, como se houvesse uma cola entre essa minha mão e essa. E é curioso porque se eu forço aqui, eu sinto a resistência maior aqui. E se eu forço aqui, eu sinto aqui. Então o fluido está sendo comunicado através da água. Tá? Então essa é uma forma simples. Gustavo, mas eu não sou tão familiarizado com a imposição. Eu posso utilizar outro artifício? Claro que pode. Você pode fazer o sopro. Tá?
o sopro basicamente quente, né? Então, não sopro frio. Então, eu vou e sopro essa água. Tem uma série de formas, né? Tem uma forma que é assim, de segurar. Tá? Tem muitos magnetizadores preferem, porque permite que você deambule pelo local. Eu gosto sobre um anteparo, porque eu me concentro mais, né? Quando eu seguro assim, eu perco um pouco o parâmetro para mim. Mas é a minha percepção apenas, tá? Tá. E para quem não tem experiência, né, pode fazer isso em casa, numa xícara, uma garrafa de 500 ml. Exato. E intencionar ali, vamos colocar entre aspas, coisas boas. Sem dúvida. Né? Amor, gratidão, paz, seja ali coisas boas para que aquela água possa fluir para quem Isso for pode ser beber. feito para a família, para que a família toda ingira, sem problema algum. Se a pessoa tem dificuldade de conversar com as próprias palavras, se ela tem essa dificuldade de emanar, né? Ela pode fazer uma oração da maneira que ela achar melhor, de acordo com aquilo que ela acredita. Faça uma oração, mas se coloque a tua pureza ali, coloque a tua intenção verdadeira, né? Se é para outrem, coloque a intenção. Poxa, eu quero que o Pércio melhore daquilo que o está afetando nesse momento, que ele recupere a saúde dele, enfim, que ele tenha clareza nas atitudes dele, que ele tenha principalmente paz, né? E a água vai receber esse conteúdo, tá? E aí a gente entra em outros assuntos, que a gente aborda isso nas formações, percepções, alterações de sabor. Sim. Tá. Isso é milenar. Isso é milenar, né? Sabe que eu já vi curso sobre isso. Eu falo, não, gente, isso é milenar. A pessoa pode ingerir a água, ela vai notar um sabor diferente, né? Odor também. Então, assim, tudo isso a gente explica. Sensacional. A gente vai passo a passo. O que eu acho que é legal, Rafa e Pércio, a gente pega a pessoa pela mão. Vem cá, vamos dar um passeio comigo pelo magnetismo. Vamos dar uma volta. Não, por isso que eu fiquei... E aí eu pego pela mão e a gente vai conversando. A gente vai conversando. E é como os antigos faziam. A escola peripatética. Você ensinava ao ar livre. Então você ia discorrendo sobre os fenômenos, sobre a natureza. E era uma conversa, ia passando conteúdo. Sensacional. E aí você fazendo aqui, sabe o que eu me lembrei? De comida de mãe. Por isso que todo mundo fala, né? Comida de mãe, né? A mãe ali faz uma comida incrível. É magnetismo. Não é? Ela, mas o que você põe aqui? Amor, sazon. Mas é o amor. Exato. É o fluido. É todo o carinho, é todo o desejo dela, né? Poxa, eu tô nutrindo a minha família. Exato. Tô pondo a minha alma aqui, o meu carinho. E aquela mãe que bota um carinho extremo, que passa uma necessidade, que não tem nem a condição de preparar com suficiência o alimento, ela põe mais emoção naquilo ainda, mais coração, poder da intenção. E aquilo nutre, aquilo satisfaz, aquilo abastece. É o fluido magnético. Sensacional, tá vendo? Por isso que é um assunto encantador, que é o que eu falo e repito, é o berço de diversos movimentos hoje. Então, tipo, ter acesso a essa informação é um privilégio, é o quanto você pode aí vibrar na gratidão de se permitir acessar e receber toda essa informação. Informação é energia. Sensacional. E deixa aqui o convite da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo.
Trilhar o caminho é diferente de saber o caminho. E dentro da comunidade a gente trilha o caminho juntos para que você possa viver muito além dos seus pensamentos. Como eu digo, você não é seus pensamentos, você é muito maior do que imagina ser. E muitas distrações, crenças, crendices, hábitos podem ser ressignificados, trazendo consciência para isso, nesse movimento de autoconsciência lá dentro da comunidade. Seja bem-vindo. No QR Code você já tem ali uma aula com diversos processos, técnicas, e aqui 10% de desconto. Quando você for fazer a sua inscrição, coloque o cupom Saúde Energética. E para você mergulhar ainda mais, você tem o curso de formação em neuroquântica, primeiro e único reconhecido pelo MEC, nosso método Programação Neuroquântica, reconhecido pelo Ministério da Educação. E nesse curso você recebe seu certificado, podendo transbordar isso não só na sua vida, mas para a vida das pessoas ao seu redor, no seu trabalho, enfim, para o mundo. Seja bem-vindo e se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E acontece o tempo todo, né, Rafa? Exato, exato. E olha que episódio incrível, te Muito empoderando dessa divindade, dessa energia, desse ser que você é, não é? E doutor Gustavo, muitas vezes, né, a pessoa pode pensar ali, não sou tudo isso não, né? São seus olhos. Geralmente é isso, né? O que você tem para falar para essa pessoa, convidando para esse movimento, para esse empoderamento? Bom, então, como é muito agradável para nós, é muito gratificante poder ver esse processo de descobrimento das pessoas, mesmo que isso aconteça em 4 dias, né? Uhum. E eu falo para ela assim, olha, se você não se sente capaz, vai e faça, experimente e compartilhe depois comigo, conosco, os resultados, né? Uhum. Então, nesse próprio processo de 4 dias ou de 6 dias, a depender, elas vão encontrando respostas porque é algo em tempo real, né? Então, por exemplo, você e o Pércio, você está na qualidade ali, na prática, do aplicador, do magnetizador e o Pércio será o paciente, né? A gente faculta um momento em que você vai comentar a tua percepção e ele vai narrar o que ele sentiu também, né? Então, ambos estão aprendendo ali em tempo real e isso é muito gratificante. E quando no finzinho já passa para algo mais aprofundado, as peças vão se encaixando, o quebra-cabeça ele vai sendo terminado, elas falam, poxa, eu sou capaz, né? Mesmo nesse curto período em que eu estive aqui, ela se permite. Então, isso é real, isso existe, isso não é fruto de um sugestionamento, e eu sou capaz. E ela leva isso para o exterior, para o meio exterior dela, né? Então, ela vai levar isso para a família, ela vai levar para os vizinhos, ela vai levar para um consultório. Muitos que nos procuram lá são terapeutas já, exercitando o reiki, essas práticas, e eles já têm os cabinets, que são os consultórios, né? Então eles vão e agregam mais essa ferramenta do magnetismo e eles se veem que são capazes. Uma outra colega médica que trabalha com cuidados paliativos lá na França, ela tem utilizado nos pacientes internados. E olha que interessante, ela foi e depois ela chamou os enfermeiros da equipe dela. Ela levou uns 3, 4 enfermeiros lá para estarem juntos e todo mundo aplica nos pacientes em cuidados paliativos. Que legal. Então, olha que coisa bacana, né? É possível fazer. Então, todo mundo é capaz, né? Conhecendo as ferramentas, sabendo qual que é o propósito, isso é possível de ser feito. Sim, com conhecimento. E como podem entrar em contato com você? Bom, nós temos o @magnetismo humano, que é a nossa ferramenta de contato com as pessoas. Elas se inscrevem lá e podem mandar mensagem ou tirar dúvida. Eu geralmente coloco alguns conteúdos do que realmente acontece comigo, ou de insights que eu tenho e compartilho, né? Procuro não deixar nada ali guardado. Eu tenho intenção de em breve compartilhar um pequeno experimento que eu fiz, mas aí usando a água magnetizada para conservação de alimentos. Né? Então eu estou dando um tempo, eu já fiz a magnetização da água, está com um pouquinho mais de um mês, eu vou esperar mais um tempo para depois, e eu divulgo essas coisas no Instagram. É uma forma de mostrar que essa energia ela é real. E quem estiver conosco lá no Ibirapuera,
participando do grupo, depois a gente inclui no WhatsApp para saber de tudo que acontece. Para as pessoas que querem aprender de fato, né, com o curso, a gente está aberto aí para que elas venham até nós e organizem pequenas turmas e a gente passa esse conteúdo com a maior satisfação, né? Então não depende de mim, porque eu já estou pronto, é isso que eu quero dizer. Eu estou aqui, eu estou pronto. Vai das pessoas virem e quererem aprender, né? Sim. Onde a porta for aberta, nós entraremos. Sensacional. Às vezes você pensou, né? Ai, mas Ibirapuera, São Paulo, eu não sou de São Paulo, mas no Instagram, né, o Dr. Gustavo também faz lives, né? E como ele falou, posta ali, faz diversos conteúdos para você ir se interagindo, se percebendo e vivenciando isso, o que é o mais importante. E se afinal... for o caso também, pode até importar o doutor Exato, não é? Sim, se eu vou até outro continente, por que não aqui no Brasil? Exato, verdade. Pequenos cursos, exatamente, grupos, exatamente. Pequenos ou grupos enormes. Maravilhoso, é isso. O nosso grupo lá na França tem 70 pessoas a cada turma, né? Olha isso, 70 pessoas cada turma. E tem lista de espera. A gente não coloca mais pessoas porque fisicamente não comporta. Mas senão colocaria 100 pessoas ali. Então, tem público, as pessoas se interessam. Sim. Né? Aí vai difundindo cada vez mais, né? E aí vai aumentando, isso é maravilhoso. Exatamente. E olha que a gente tem aqui de presente para você da Bruxarina, bruxarina.com.br, que o Dr. Gustavo está recebendo sais de banho de chuveiro e óleo corporal para o seu corpício e também para o ambiente. Você tem velas, sprays, diversos produtos. Quando você encher o carrinho, coloca o cupom Saúde Energética, você tem 12% de desconto. E no Instagram, Bruxarina_. É isso, Rafa. Obrigado. Exato. E aqui, olha só, a gente falou no episódio passado da essência, né? Um presente da engenharia da humanidade, para você sempre se lembrar dessa essência divina, né? Laranja. Um azul, agora um laranja. A gente estava até conversando sobre a cor da camiseta de vocês. Não foi intencional, tá? Mas isso é conexão. Conexão, exatamente. Para você sempre se lembrar dessa divindade, o quanto você já é luz, né, para o planeta Terra, para a humanidade, trazendo qualidade de vida, bem-estar. Então, parabéns pelo trabalho, não é? Bora lá compartilhar esse episódio para que mais pessoas se empoderem disso, né? Como o Dr. Gustavo trouxe aqui sabiamente, é um conteúdo, é uma informação, é um conhecimento da humanidade. Então, bora compartilhar, trazendo mais bem-estar, leveza e principalmente saúde energética para você. E como eu sempre falo, né, Rafa? Só continue, tá bonito. Exatamente. Olha só, você já conheceu no episódio passado seu eu do futuro. Dr. Gustavo, seu eu do futuro está aqui na sua frente. De tudo que a gente trouxe consciência, do que você se permite transbordar hoje, o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? O bem que você está fazendo aqui, você também fará do lado de lá. Sensacional. E eu tenho certeza, né, que você está muito bem amparado espiritualmente, energeticamente. Então, continue, só vai. Que seu eu do futuro. Só continue, tá bonito. Exato, tá bonito. Tá aí, ó, felizão. Parabéns mesmo. E como eu falei já várias vezes, eu repito aqui, a palestra que o Dr. Gustavo deu lá no IPPB, quando a gente se conheceu, foi assim, um boom de consciência. Trouxe muito embasamento ali, que muitas vezes, né, a gente já fazia vários processos de imposição de mãos, mas nunca tinha... Exato. Saber, na verdade. Exatamente. Então, assim, trouxe o berço ali, trouxe muita clareza, muita consciência, que a gente não trouxe nenhum décimo aqui nesse episódio. Então, assim, mande mensagem para o Dr. Gustavo, se permita perceber aí o quanto isso, o magnetismo humano, pode transcender na sua vida, transbordar para uma vida muito mais incrível do que você poderia imaginar. E o curso são 4 dias, 6 dias, né? Não dá para falar em 1 hora, né? Exato. 4 dias é um período considerado suficiente. Lá a gente faz
em sequência por uma questão prática, né? Para facilitar o meu deslocamento e a gente tem usado alguns feriados lá deles, né? Sim. Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, alguma outra localidade, seria possível pensar em 2 fins de semana. Exato. Então, 4 dias direto para nós é complexo, mas em 2 fins de semana talvez seja mais fácil de gerir tudo isso. Né? Legal. E aí dá para se aprofundar ainda mais nessa consciência do magnetismo humano, que não é apenas imposição de mãos, não é muito mais profundo e traz, né, essa harmonização energética que é o nosso foco principal, né? Saúde, harmonia, equilíbrio, bem-estar, qualidade de vida. Não é normal ficar ansioso, depressivo, angustiado. Saiba que você não está sozinho, peça ajuda. Eu já te dou os parabéns por você estar aqui, se permitindo receber toda essa energia, transbordar isso na sua vida, se tornar inspiração, né? Como eu digo, a vida é movimento. Então, se movimentar, parabéns, e você pode mergulhar ainda mais nisso, não é? É isso. Gratidão. Uma mensagem final. Estou muito grato por vocês e quero dizer que eu acabei de ganhar 2 amigos. Gratidão. Essa é a única certeza que a gente já tem, né? Não, Vocês são 2 amigos. Não, muito muita obrigado gratidão por tudo. e que honra, né, poder ter você também como nosso amigo. Nosso estúdio está de portas abertas, seja sempre bem-vindo, Quando não tiver é? um curso, pode trazer aqui pra gente Exato. pra lançar. Algo que você tamo falou junto. também que me despertou aqui para trazer mais consciência, forma, pensamento Sim, também, sim, né? sim, Enfim, ó, vocês perceberam que assunto não falta. Doutor Gustavo Exato. que manja muito. Né? Exato, já deixa a hashtag volta Dr. Gustavo, trazendo mais consciência, leveza e principalmente saúde, qualidade de vida. E deixa o convite, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio, vamos transbordar juntos, afinal você também faz parte desse fluxo, desse movimento. Parabéns pelo movimento, gratidão, Pércio, um beijo no coração e até nosso próximo episódio.